Nas últimas safras, vimos um aumento expressivo da produção brasileira de algodão. Mas há vários problemas que podem ocorrer ao longo da cultura e por isso preparamos uma reportagem especial para te ajudar na melhora da produtividade da algodoeira. A cultura do algodão tornou-se nos últimos anos uma das principais commodities brasileiras. O avanço da cultura no Cerrado resgatou o país da condição de importador para de exportador de pluma. Na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, são semeados algodão em um espaço de 10 hectares. Por aqui, os pesquisadores realizam alguns estudos sobre esta cultura. Aqui na Embrapa Arroz e Feijão, a Embrapa Algodão desenvolve trabalhos em sistemas de produção e manejo do algodoeiro, desde condições, épocas de semeadura, manejo de plantas daninhas, sistema plantio direto, adubações, uso de desfolhantes, reguladores. Então, são várias etapas de manejo. E, além disso, a Embrapa tem os programas de melhoramento genético do algodoeiro, visando aprimorar as cultivares que serão disponibilizadas para os agricultores. É a primeira safra deste algodão. Ele foi semeado em dezembro do ano passado. Agora já está na fase da colheita. Esse algodão foi semeado em dezembro, né? Nós estamos em agosto, esse algodão já está na fase de colheita. E esse trabalho de melhoramento ele vem sendo desenvolvido há muito tempo na Embrapa e todo ano e tem determinadas fases dos programas de melhoramento que vão avançando e vão sendo selecionados materiais. Sempre existem materiais novos sendo cruzados e disponibilizados para as etapas posteriores e depois de 6, 7, 8 anos, esses materiais vão afunilando e chegando em alguma cultivar específica que atenda a determinado problema que atinge a cultura no país. Aqui na área da Embrapa, existem várias linhagens do algodão do programa de melhoramento genético do algodoeiro. Os pesquisadores se empenham em gerar materiais que contribuam com os agricultores na hora de cultivar a cultura. O ciclo do algodão pode variar entre 130 a 220 dias de acordo com a cultivar. No desenvolvimento do algodoeiro, existem as fases vegetativas e as reprodutivas na planta. E algumas dessas fases podem ocorrer ao mesmo tempo. E a diferença é que a soja, hoje, as cultivares estão ao redor de 100, 110 dias, né? O milho, 140 dias. Então o algodoeiro é uma planta que ele fica muito mais tempo no campo e é uma cultura que ele é muito suscetível a uma série de problemas de ordem biótica. Existem vários fungos, bactérias, vírus que atacam a cultura, né? O pesquisador aproveita para fazer um alerta. Como o ciclo do algodão é diferente das outras culturas, os cuidados devem ser redobrados. Há uma planta que a fibra, quando colhida, ela não pode ter impurezas misturadas. Então, se deixar o mato, as plantas daninhas tomarem conta de uma lavoura, além de reduzir a produtividade do algodão, a qualidade da fibra colhida ela tende a ser muito pior. Então, o agricultor ele vai receber muito menos por aquele algodão colhido se ele estiver sujo. O algodoeiro também sofre com as doenças e as pragas. Por isso, é muito importante fazer um bom manejo da lavoura para evitar prejuízos. Tem duas doenças que são muito problemáticas, são doenças fúngicas, né, ocasionadas por fungos. Tem a ramulária e tem a mancha-alvo, né? Então, são duas doenças bem sérias que têm demandado de várias pulverizações de fungicida nas lavouras de algodão no Brasil. Alguns dos danos que o bicudo do algodoeiro faz na lavoura é perfurar o botão floral e a maçã dos algodoeiros. Ele se alimenta e se reproduz na maçã em desenvolvimento. Ela acaba apodrecendo, não desenvolvendo, ela fica num tamanho muito pequeno e muitas vezes cai e não forma nada, né? Aí forma apenas as fases do inseto para até originar um novo adulto. Então, diferentemente, para um capulho que não é atacado, né, a maçã, o fruto não foi atacado pela praga, né, a gente vê a diferença do potencial produtivo, né? A melhor estratégia para combater as pragas do algodão é através do controle químico, ou seja, é usar os inseticidas. As imensas áreas de produção de algodão no Brasil,
elas muitas vezes inviabilizam algumas outras práticas que em pequena escala, em pequenas lavouras, talvez seriam viáveis. Mas em grande escala, o que tem mais ajudado ao controle é o uso de inseticidas, né? Então são várias pulverizações que são realizadas até próxima colheita. Neste ano, o Brasil atingiu um marco histórico, se tornou o segundo maior exportador de fibra do mundo. O país só perde para os Estados Unidos. O nosso maior comprador é a China. A cadeia produtiva de algodão é a mais organizada do país. Por isso, a adubação é outro fator importante na cultura do algodão, já que atualmente no Brasil ela representa 25% do custo de produção. Visto que adubações exageradas, elas têm um impacto muito grande, né, no ambiente, isso a gente não quer. E sobre o ponto de vista técnico, porque a gente não quer que aconteça desequilíbrios nutricionais na planta, gerando um déficit, por exemplo, de produtividade. Tanto a gente adubar menos como mais. A gente quer tentar fazer ao máximo adubações equilibradas. Segundo uma pesquisa, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e o sexto produtor. Apesar dos esforços do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em nacionalizar a fabricação de fertilizantes nitrogenados, a dependência brasileira da importação aumentou nos últimos 12 anos. Os últimos dados agora de 2019 mostraram que a cultura, para a gente ter uma noção, ela é a quarta maior consumidora de fertilizantes dentro das grandes culturas do Brasil. Se a gente for ver em termos de área, nós não temos uma área tão grande, tão representativa como, por exemplo, a soja, né? A soja nós temos 35 milhões de hectares contra 1 milhão de hectares que tem o algodão. A soja nós já ganhamos muita eficiência, se a gente for pensar que a gente não faz adubação nitrogenada. Mas para o algodão isso não acontece. A gente não tem ainda um micro-organismo que fixa nitrogênio. Então nossas pesquisas elas são focadas principalmente para entender as exigências da cultura. Então, qual a dose que nós temos que aplicar? A gente estuda qual o modo que a gente aplica para ter mais eficiência, se é parcelado, se a gente pode fazer tudo em pré-semeadura, por exemplo, na cultura que antecede o algodão. Então, a gente tenta trazer ferramentas para o agricultor para ganhar eficiência, uma vez que o custo é um custo alto. Para se fazer uma adubação equilibrada, é muito importante conhecer a quantidade total de nutrientes extraídos e exportados, fibras e sementes, e quanto retornou ao solo por meio dos restos culturais. Porém, além das exigências nutricionais, vários fatores determinam a resposta das culturas à adubação. Geralmente, a adubação básica do algodoeiro a gente preconiza, né? Uma adubação de semeadura, onde a gente coloca cerca de 10 a 20% do total de nitrogênio. De uma maneira geral, né? Porque não existe uma receita técnica para todas as áreas, mas, por exemplo, fósforo, a gente preconiza a adubação geralmente toda na semeadura, e para potássio, a gente preconiza as adubações de cobertura. A gente pode fazer parte da adubação no momento de semeadura e parte em cobertura, assim como o nitrogênio. E eu falo que tem algumas regras básicas. As coberturas, elas devem ser feitas na emissão do primeiro botão floral, é uma regra, então a gente observar bem a cultura para tomar a decisão. Então, geralmente, primeira adubação no primeiro botão floral e a segunda adubação, fechando as adubações de cobertura, quando tem a emissão da primeira flor. Então, seria assim, uma regra geral para tomada de decisão em relação à época. O algodão é um produto de extrema importância socioeconômica para o Brasil. Além de ser a mais importante fonte natural de fibras, pois garante ao país lugar privilegiado no cenário internacional, hoje o Cerrado brasileiro responde a 99% da produção de algodão no país. O estado de Mato Grosso é o maior produtor. A pesquisadora acredita na expansão da cultura para os próximos anos, já que nos 2 últimos foram bons para o algodão. Acredito que esses 2 últimos anos, né, a gente teve uma expansão muito grande da própria cotonicultura para o Cerrado, exatamente porque o agricultor está buscando opções para fazer rotação de culturas e cultura que tenha um alto valor agregado, que é o caso do algodão. E hoje o algodão brasileiro ele tem tido uma boa aceitação pelo mundo, exatamente porque nós estamos tendo oferta, né? Então a gente tem o algodão quase que o ano todo e também um algodão de alta qualidade.